Do nono ano, bom dia! Vamos começar mais uma aula. Agora a página 414. A página 414 começa pela questão número 6, certo? Só que nós já fizemos exercícios sobre as propriedades da potenciação, então podem cancelar a questão 6. Vamos para a questão de número 7. Na questão de número 7, considerando os conjuntos A, B e C. O conjunto A é formado pelo 0, 2, 3 e 5. O conjunto B é formado pelos números 1, 3, 4 e 7. O conjunto C é formado pelo 0 e pelo 2. Na letra A, eu quero unir o A com o B. A união B. Nós vamos juntar todos, do A e do B, certo? Então, eu pego o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 7. Nós não vamos colocar os repetidos. Nós vamos colocar todos, do A e do B, certo? Se tem repetido, você não precisa colocar duas vezes. Por exemplo, 3 está nos dois. Você coloca apenas uma vez. Agora, na letra B, o que eu quero? O A união com o C. Então, eu tenho o 0, tenho o 0. O 2, tenho 2. Tenho o 3 e o 5. 0, 2, 3 e 5. É a união do A com o C. Na letra C, eu quero o C unido, né? O C união B. 0, 1, o 2, o 3, o 4 e o 7. Agora, o U invertido é a intersecção. São aqueles elementos que eles possuem em comum. A intersecção com B. Quais elementos o A e o B têm em comum? O número 3, certo? Agora, na letra E. C intersecção com B. Quem o C e o B possuem em comum? Eles têm algum elemento, algum número em comum? Não. Por isso, a resposta é o conjunto vazio. Agora, na letra F, eu quero a intersecção de A com C. A intersecção com C. O que o A e o C têm em comum? Eles têm em comum o 0, eles têm em comum o 2. Eles têm em comum o 0 e o 2. Na letra G, nós queremos A intersecção com B, intersecção com C. O que o A, o B e o C têm em comum? Nenhum número. Por isso, a resposta é o conjunto vazio. Na letra H, nós vamos unir o A com o B com o C. A unido a B unido a C. Então, eu tenho o 0, depois eu tenho o 1, eu tenho o 2, tenho o 3, tenho o 4, tenho o 5 e tenho o 7. São todos do A, do B e do C juntos. Só quando é repetido, você não precisa colocar duas vezes. O A contém quem? O conjunto C. E o conjunto C está contido dentro do conjunto A. Observem, o A é o maior conjunto, ele contém o C. E o C está contido dentro do conjunto A. Número 8. Complete com verdadeiro ou falso, conforme as sentenças sejam verdadeiras ou falsas. Conjunto dos números naturais está contido dentro dos inteiros. Essa afirmação é verdadeira. Nós sabemos que dentro dos inteiros estão os números naturais. Na letra B, o conjunto dos números inteiros está contido nos racionais. Sim, nós fizemos um diagrama, eu já expliquei para vocês. Nós temos os naturais, que estão lá dentro, os naturais, depois nós temos os inteiros, depois dos inteiros, os racionais. Então, os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros estão contidos nos racionais, e os racionais estão contidos nos reais. Aqui, naturais contidos nos inteiros e esses estão contidos nos racionais. Também é verdadeira. Agora, eu posso falar que os racionais é um conjunto que está contido nos irracionais? Não, eles não possuem elementos em comum. Então, é falsa. O que significa esse símbolo dos racionais com asterisco? São os racionais sem
o zero. Os racionais sem o zero são os racionais negativos unidos aos racionais positivos? Sim, porque aqui eu não tenho zero e aqui eu também não tenho o zero. O conjunto dos números naturais é o mesmo que os números inteiros positivos? Sim, porque os naturais são os números inteiros positivos. Essa afirmação é verdadeira. Agora nós vamos para a nossa próxima página. Prontinho. Agora a página 414, a questão 9, ela é cancelada. Por quê? Ela fala de propriedade distributiva. A gente já trabalhou bastante propriedade distributiva. Vamos à questão número 10. Um número inteiro entre 3 e 11 será escolhido ao acaso. Quais são os números inteiros entre 3 e 11? O 4, o 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nós temos quantos números? No total, nós temos 7 números. Não entra o 3, não entra o 11, porque tem a palavra entre. Letra A. Qual é a probabilidade de que esse número seja ímpar? Quais são os números ímpares? O 5, o 7 e o 9. Nós temos 3 números ímpares. De quantos no total? 7. Então, a probabilidade de sortear um número ímpar é 3 em 7. Agora, na letra B, qual é a probabilidade de que esse número seja ímpar e divisível por 3? Dos números ímpares, qual é divisível por 3? Apenas o número 9. Uma opção entre quantas? 7. Então, a probabilidade de se sortear um número ímpar e divisível por 3, uma entre 7. Agora, a número 11, ela também é de probabilidade. Seleciona-se ao acaso uma letra da palavra exercício. Exercício tem quantas letras ao todo? São 9 letras. Anotem aí, são 9 letras. Qual é a probabilidade de que a letra escolhida seja um E? A letra E, na palavra exercício, aparece 2 vezes. De quantas letrinhas? 9. Então, a probabilidade é 2 em 9. Agora, um R. A letra R aparece quantas vezes na palavra exercício? Uma entre quantas? 9. Então, a probabilidade é 1 em 9. Letra C. Escolher um C. A letra C aparece quantas vezes na palavra? 2 de quantas letrinhas? 9. Então, a probabilidade é 2 em 9. Agora, um I. A letra I aparece quantas vezes na palavra exercício? 2. Entre quantas letras? 9. Então, qual é a probabilidade? 2 em 9. E uma vogal? Eu tenho como vogais aqui o E, o I e o O. São 5 vogais de quantas letras? 9. Então, a probabilidade de se sortear uma vogal, 5 em 9. O número 12, que é de glossário, é cancelado. Agora nós vamos para as questões do rumo ao ensino médio, na página 415. Prontinho, página 415, rumo ao ensino médio. Questão 1. Considere os conjuntos. Letra A. X pertence aos reais, tal que x é maior que 4. Se é maior que 4, o 4 pertence ao conjunto A? O 4 não pertence ao conjunto A. Então, você já pode eliminar a alternativa A. Letra B. X pertence aos números inteiros sem o zero, tal que x é maior ou igual a menos 3. Na letra B, o que está falando? Que o zero pertence ao conjunto B. Se tem esse asterisco, o asterisco ele exclui o zero. Então, o que você já sabe? Que não é a alternativa B. Na letra C, x pertence aos racionais, tal que eu tenho
Menos 1, menor ou igual a x, menor ou igual a 1. O zero pertence ao conjunto C? Sim, o zero pertence ao conjunto C. E encontramos a alternativa verdadeira. Por que a alternativa D está errada? X pertence aos reais aqui, eliminando quem? O zero. Então, esse asterisco, ele exclui o zero. Então, o zero pertence ao conjunto D? Não pertence. Por isso, não é a alternativa D. Letra E. X pertence aos naturais. Conjunto dos números naturais. 10 é menor que x, menor que 12. Que número natural eu tenho aqui? Só o 11. 11,5 pertence ao conjunto E? Não, porque o 11,5 não é um número natural. Então, a única alternativa correta é a alternativa C. Agora, a questão número 2 do rumo ao ensino médio da página 415. Dado o conjunto A formado por menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 1. O que nós sabemos? Que são números inteiros sem o zero. Aqui foi eliminado o zero. Então, eu posso colocar que são números reais. Aqui tem um asterisco. Só que aqui eu não tenho números reais, eu coloquei números inteiros. Entre dois números inteiros, existem infinitos números reais, existem infinitos números racionais. Então, não pode ser real, não pode ser racional. Aqui não pode ser um inteiro, porque na letra C aqui está faltando o asterisco. Não pode ser racional com o asterisco, porque aqui nós temos só números inteiros, ok? Somente números inteiros. E desses números inteiros foi excluído quem? O zero. Isso está representado na letra A. O x pertence aos números inteiros sem o zero. Eles são números. Tá ok? Menos 6 é menor que x, menor que 2. Eles estão compreendidos entre menos 6 e 2. Não entra o menos 6, não entra o menos 6, não entra o 2. Vai do menos 5 ao 1, sem o zero, ok? Por hoje é só. Estamos terminando mais uma aula. O que eu quero de vocês? Eu quero, se você tem alguma dúvidas, não se esqueça. É só chamar no privado. Me chama no WhatsApp que eu vou fazer... eu vou tirar a sua dúvida, vou explicar com o maior carinho possível, tá bom? Não é possível tirar as dúvidas numa aula gravada. Verdade, não é. Mas eu posso tirar a sua dúvida pelo WhatsApp. Me manda uma mensagem se você tiver alguma dúvida. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.